meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Quantos estão alegres com o Senhor, diga graças a Deus. Jesus é o motivo da nossa alegria. E é por causa dele que nós estamos aqui esta noite, reunidos para glorificar e exaltar o nome dele. Minha gratidão a Deus pela vida do nosso pastor. Muito obrigado por essa oportunidade, que Deus abençoe. Há um texto no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos essa noite. Está no livro de Provérbios, de número 7. Provérbios de número 7. O verso é o de número 23. O Senhor está aqui, Ele é digno da nossa adoração. Glorificado seja Deus. Os irmãos encontraram, digam amém. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como um pássaro que se apressa para o laço dos passarinheiros, e não sabe que é para tomar-lhe a vida. Ouve-me, pois, agora, ó vós filhos, dai-me ouvidos e atentai para as palavras da minha boca. Não permitas que teu coração desvie para os seus caminhos e não te percas em suas veredas, porque ela humilhou muitos feridos, sim, muitos homens fortes foram mortos por ela. A sua casa é o caminho para o inferno, que desce para as câmaras da morte. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós te damos graças por essa noite. Nós estamos aqui, como disse o salmista, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ora, diga a Israel, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado. Quando os nossos inimigos vieram contra nós, eles então teriam nos engolido vivos. Mas bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. E o melhor de tudo, o laço se quebrou e nós escapamos. Se estamos aqui não é porque somos bons, se estamos aqui é porque a tua misericórdia tem nos alcançado. A tua graça tem nos alcançado e nós estamos aqui por tua causa. Viemos aqui para glorificar o teu nome. Esse culto é para o Senhor e nós entregamos a nossa adoração, abrimos o nosso coração para te engrandecer. Mas nós precisamos ouvir a tua voz. Precisamos de um direcionamento teu. Precisamos que o Senhor fale conosco, a fim de que o teu nome continue sendo glorificado. Tu tens a liberdade para trabalhar em nosso meio. Essa casa é tua, o altar é teu, os que estão aqui são teus e nós estamos nas tuas mãos. Quem é o barro para contender coleiro? Estamos aqui na tua dependência. É o Senhor que nos deu ar para respirar, é o Senhor que nos deu fôlego de vida. Quantos queriam estar aqui, mas não puderam? Outros poderiam estar aqui, mas não quiseram. Todavia nós viemos aqui como Maria, aproveitar a melhor parte. Viemos aqui abrir mão dos nossos afazeres, nos prostrarmos aos teus pés, glorificar o teu nome na beleza da tua santidade, na grandeza do teu nome. E culto que o Senhor está, sai da nossa ótica, sai do ambiente natural, porque tu és espírito, e importa que os teus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tens a liberdade para falar conosco e operar em nosso meio, é o que nós te pedimos e te agradecemos, crendo que tu fará aquilo que o Senhor tem projetado para nós essa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queridos, olhe para cá. Nós não nos adaptamos a viver uma vida de prisão. A nossa mente, o nosso corpo não foi feito para nós estarmos presos. A prisão é uma interrupção da nossa vida. A prisão, ela não nos mata, mas ela nos impede de seguir uma vida de liberdade. Existem coisas que só podem acontecer se nós estivermos livres. Dentro de uma prisão não dá para fazer tudo o que a gente quer, senão não é prisão. A verdade é que essa prisão, ela barra os nossos projetos. Ela impede a nossa vida de ter sequência. Quantos pais não foram privados de ver o crescimento dos seus filhos, porque fizeram o que não deveriam ter feito e pararam dentro de uma prisão? Quantos filhos não puderam cuidar dos seus pais
num estado terminal, numa doença que certamente o levaria à morte, e por uma brecha, por um sentimento de alguém que ainda abre a porta da cela e libera esse preso para ir ao menos no sepultamento de uma mãe e de um pai. A prisão, ela interrompeu sonhos e planos de médicos que fizeram o que não deveriam ter feitos. Interromperam as suas carreiras. Quantos jogadores de futebol a gente não conhece que poderiam chegar tão longe, mas foram parar dentro de uma prisão. E a sua vida foi interrompida porque estavam em cadeias. Só o sentimento de parecer estar preso já nos deixa agoniado, já nos deixa sufocado. Quantos relacionamentos a gente não achava que daria tudo certo, data de casamento marcado, de repente quebra-se a aliança, rompe-se o ciclo, e a gente pergunta, mas por quê? Alguém vai justificar e vai dizer, mas ele era excelente, ela era uma boa pessoa, e por que acabou? Porque eu me sentia preso. E só o fato de se sentir preso já nos deixa aflito, amargurado, angustiado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que Salomão está dizendo aqui é o contexto de um menino, de um jovem, e ele vai dar uma característica para ele. Esse jovem é vazio de entendimento. Ele diz, eu olhei pela brecha da minha janela e eu vi um jovem vazio de entendimento. Ele poderia estar cheio de qualquer outra coisa, mas de entendimento ele era vazio. Esse menino estava passando na rua. No meio do caminho, eu vi uma mulher na esquina, vestida de prostituta, que lhe deu um beijo e o levou para dentro de casa. O que ele não sabia é que aqueles 5 minutos de prazer faria com que nunca mais ele saísse daquela casa. Salomão está nos contando isso, e eu preciso te contar quem é Salomão. Se a gente pudesse olhar para a vida de Salomão do lado de fora, como uma linha do tempo, a gente poderia dividir em 3 tempos, em 3 fases. A nossa vida, afinal de contas, é feita de fases. Nossa vida não é uma linha reta, não é uma linha tênue que todo dia a gente amanhece e vai dormir da mesma forma. Nossa vida é feita de altos e baixos. Tem dias que a gente acorda bem, tem dias que a gente acorda angustiado, tem dia que a gente acorda revoltado. Mas são as oscilações da vida. Se a gente vai para um cardiologista, pastor, e se a gente pede para que alguém mapeie o nosso batimento, quando a ficha sai, é uma linha que vai para cima, vai para baixo. O dia que aquela linha estagnar, é porque não tem mais vida. Não tem mais o que ser feito. A vida de Salomão é dividida, e se a gente puder olhar para a vida dele, a primeira fase é a sua juventude, a fase do sentimento, a fase dos nossos desejos, aquilo que a gente quer fazer a qualquer custo. Às vezes que os desejos esbarram nos nossos princípios e às vezes até atropela, porque a gente abre mão do que aprendeu para satisfazer a nossa própria vontade, o nosso próprio desejo. Salomão totalmente dominado pelos seus sentimentos. E na primeira fase ele vai escrever o livro de Cantares, o livro do amor, o do sentimento, da poesia, que ele passa um livro inteiro se declarando para sua amada, exaltando a sua beleza física. Só que Salomão cresce. Me ouça, por favor. Salomão cresce, e eu preciso abrir um parênteses para lhe dizer que ele cresce e amadurece. Isso aqui precisa ser dito, porque ele não só cresce, ele cresce e amadurece. Isso aqui deveria ser uma lógica. Todo mundo que cresce deveria amadurecer. Deveria ser automático. À medida que a gente vai crescendo, o nível de maturidade precisa subir. Mas a gente sabe que não é assim que acontece. Tem gente que cresceu em tamanho e regrediu em maturidade. Se eu puder liberar uma primeira palavra para o seu coração, a palavra para a gente hoje é amadureça. Porque não tem mais tempo para a gente ser uma igreja grande com uma mentalidade infantil. A gente precisa amadurecer. Quem é imaturo abre mão do evangelho quando a porta fecha. Quem é imaturo ouve uma palavra, vira as costas e vai embora. Mas quem recebeu maturidade de Deus é o sangue batendo na canela e a gente dizendo, eu não largo o Calvário. Paulo disse, eu já fui menino, hoje eu estou pregando, vidas estão se rendendo, milagres estão acontecendo, mas eu não nasci homem, eu não nasci grande. O único que nasceu assim foi Adão, eu não. E para chocar vocês, quando eu era menino, eu não tinha comportamento de homem. Falava como menino, andava como menino. Mas agora eu olho para o meu interior e percebo que o menino ficou para trás. Agora tem um homem. Não dá para exigir que uma criança de 10 anos tenha comportamento de um homem de 40. Mas não dá para tolerar alguém de 40 com infantilidade de alguém de 10. A gente precisa amadurecer. Porque crescimento sem maturidade não é saúde.
é deficiência. Crescimento sem maturidade não é saudável, é síndrome. Sabe quando vai para ultrassom, por um problema na gestação, por uma queda, por um acidente, bateu a cabeça, deu complicações e a médica disse: olha, vai crescer, mas não vai ter maturidade. Não vai dar para confiar nele, porque ele não vai ter maturidade. Não vai dar para entregar responsabilidade para ele, ele não vai ter maturidade. Existem pessoas no nosso tempo que cresceram em tamanhos, em responsabilidade, cresceram em cargos, cresceram em confiança, mas regrediram. É tempo da gente se reunir para amadurecer. É um tempo de maturidade. Esse Salomão cresceu, mas ele foi maduro. E já no tempo da sua maturidade, na sua vida adulta, ele vai escrever o livro de Provérbios. Na juventude, o menino da inconsequência. Na juventude é assim, porque sopraram no nosso ouvido e colocaram na nossa cabeça que a juventude é o tempo para errar. Não, quando você casar, tiver filhos, aí sim você não vai poder voltar atrás, mas agora você tem que aproveitar. E a gente entendeu isso de forma errada. Não deu certo, acaba, não deu certo, vai embora, não importa a mancha que fique. Esse é o tempo. Só que quando ele chega na vida adulta, ele vai entender que toda ação tem uma reação. E ele vai dizer: porque o bater do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, assim o provocar da ira produz contenda. Salomão está entendendo que tudo que ele vai fazer, de alguma forma, vai refletir na sua vida. Nada do que ele fizer vai ficar por um acaso. O mundo chama de destino, mas a gente entende que Jesus disse: tudo que o homem plantar, isso sim, ceifará. Há um registro de Deus em tudo que a gente fez. E o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória, tem que passar por ela. Suporte-me ouvir aqui essa noite, porque esse Salomão cresce ainda mais. E ele já não é mais um adulto, um homem de 30, 40 anos. Não, agora ele é um idoso, ele é um velho. E no tempo da sua velhice, ele vai ser o conselheiro. Alguém que se assenta com os mais novos para dizer: vocês precisam aprender onde eu errei. Salomão vai entender na sua velhice que não tem nada novo. Ele diz: eu vi isso na infância, vi agora na juventude, vi de novo no fim da minha vida, não existe nada novo. Ele vai dizer: gente, no capítulo 3, tudo tem um tempo determinado debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de abraçar, tempo de afastar-se de abraçar, tempo de guerra, tempo de paz, tempo de estar calado, tempo de falar. Esse propósito, esse tempo controlado é debaixo do céu, porque lá em cima não é o tempo que manda, é o dono do tempo que está com o controle de todas as coisas. Você pode levantar uma mão para me ouvir? Eu vim lhe dizer essa noite: o Deus que a gente veio servir aqui não se perde no tempo, não sofre de ansiedade, Ele está no controle. Eu sei que o tempo te aflige, eu sei que o tempo te preocupa, mas o Deus que te trouxe aqui está no controle de tudo para dizer: eu não me precipito, eu não me perco, eu sei o que eu estou fazendo. Salomão vai se assentar com os mais novos e ele vai dizer algo que mexe comigo. Por quê? Teve dias lá atrás que o meu desejo falou tão alto que os meus princípios perderam a voz. Teve dias que, se eu lembrasse de Deus, eu não teria aceitado aquela proposta indecente. Tem dias que a gente esquece, porque se a gente lembrasse de Deus na hora H, a gente não iria para onde foi, a gente não aceitaria o que a gente aceitou, a gente não assinaria o que a gente assinou, não se aliançava com quem a gente estabeleceu compromisso. Só que ele diz: se eu puder dar um conselho para vocês, o conselho é esse: lembra-te do teu Criador. É duro dizer isso dentro de uma igreja de crentes, mas tem dias que a gente esquece do nosso Criador. O desejo grita tão alto, a vontade grita tão alto, a gente está tão focado naquilo que a gente quer, que a voz de Deus para a gente já ficou rouca. Mas Deus está dizendo: não esquece de mim, não esquece do que eu falei, não esquece do que eu disse. E ele poderia dizer: lembra do provedor. Só que do provedor a gente não esquece, porque quando a porta fecha, é com o provedor que a gente vai querer dar uns gritos dizendo: e aí, vai me deixar perecer? Eu podia falar: lembra do Salvador, mas na hora que a gente estiver perdido, a gente vai clamar por Ele. E por que Criador? Porque Ele está querendo voltar lá atrás,
quem você era antes de ele aparecer? Onde é que ele foi atrás de você para te buscar? Onde é que ele te encontrou? Viciado, se prostituindo, perdido nas suas vontades, dentro de uma cadeia, no fim de um casamento, quando ninguém mais tinha interesse em te ajudar, o Criador entrou pela porta daquele quarto. Quando você pensou em dar cabo à sua vida, o Criador chegou lá para dizer: não te criei para isso, volta para perto de mim. Lembra do Criador. O problema é que a gente cresce e vai lembrando só quem nós somos. Agora eu sou bom, agora eu sou melhor, agora eu sou grande. Mas quem éramos nós antes dele chegar? Tem gente que Deus foi achar numa roda de samba. Tem gente que Deus foi achar num quarto da depressão, da ansiedade. Lembra de quem te criou, lembra de quem te formou. Mas que nível é esse que nós chegamos, que a gente não consegue mais lembrar? Parece que nós ficamos soberbos. Parece que nós ficamos tão ocupados que Deus já não cabe mais na nossa rotina. Parece que a gente está tão envolvido com a nossa rotina que Deus já não é mais um horário que a gente estabelece. Esse horário aqui é entre eu e Deus. É hora do meu secreto, é hora do meu particular. Quanto tempo faz? Lembra do ônibus, quando você não precisava de um banco confortável para dobrar o joelho, encostava a cabeça no vidro, fechava o olho, a lágrima caía, sentia Deus entrando dentro daquele ônibus. E Deus veio aqui para dizer: que saudade eu tenho dessa época, quando a gente vinha para orar, quando a gente buscava. Jesus junta os seus discípulos perto da morte. E ele vai dar algumas ordens de organização. Partir o pão, entregai o cálice, esperai uns pelos outros. Isso aqui é o praxe. Só que tem algo que transcende. Jesus não é um coitado, mas essa fala de Jesus me deixa angustiado, porque ele disse: fazei memória de mim. O homem que dividiu a história entre antes e depois de Cristo. O homem que subiu no madeiro, deu um grito, ressuscitou mortos, foi levado aos céus à vista de homens com os olhos carnais abertos. Como pode ele ser esquecido? Eu quero glorificar a Deus porque Jesus ainda tem prioridade aqui. Mas tem igrejas que a gente vai, que a gente fica perguntando: será que Jesus está aqui? A gente fala de todo mundo, canta para todo mundo, faz um teatro, uma apresentação, como já foi dito aqui, e Jesus está lá nos bastidores esperando. Qual é a hora que eu entro? Qual é a hora que eu me manifesto? Qual é a hora que eu curo? Qual é a hora que eu liberto? Fazei memória de mim. Vim para dizer para essa igreja: lembra do teu Criador quando aquela ligação chegar, quando aquela proposta equivocada para te complicar chegar, quando alguém te fizer uma proposta indecente. Não lembra só dos seus interesses, não lembra só das suas necessidades, não lembra só do que vai te... Não, mas eu preciso, está tudo vazio, eu preciso de uma força. E Deus está dizendo: não abra mão do que eu te ensinei, por aquilo que estão querendo colocar na sua cabeça. Eu sou o Deus de ontem, de hoje. Olha, só que no livro de Provérbios ele vai dizer: olha, Provérbios de número 7, onde nós lemos: pela brecha da minha janela eu vi um jovem vazio de entendimento, andando pela rua. Como eu disse, ele poderia estar cheio de qualquer outra coisa, só que ele de entendimento ele estava vazio. E a Bíblia diz que a gente não perece por falta de unção, a gente não perece por falta de poder, a gente não perece por falta de talento, a gente perece por falta de conhecimento. Porque passa o poder, passa o mover, passa o avivamento, mas aquilo que a gente aprendeu permanece. Ele disse, dê glória a Deus, ele disse: passarão céus e terra, mas a minha palavra permanecerá aqui e de pé. Olha para cá, não se distrai. Obrigado. Vai passar tudo, mas a palavra fica. Vai passar governo, mas a palavra fica. Eu lembrei disso agora, eu não sou muito de contar a história enquanto pregando, mas eu lembro disso. Eu ia pregar numa igreja logo no dia da votação, de alguns anos atrás, quando o atual presidente venceu e a gente entrou meio amargurado, meio aflito.
E eu disse, e agora? Como se Deus perdesse o poder. Aí eu lembrei do Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Pode ser que algumas partes estejam na mão do homem, mas Deus está dizendo, a terra inteira está na minha mão. Os mares estão essa palavra é de segurança para a igreja. Nós não estamos na mão da política, nós não estamos na mão de quem está envolvido com coisa errada. Nós estamos na mão do Todo-Poderoso. Remente ou vassúria, eu vim para lhe dizer, pode acontecer o que for, mas se a gente estiver na mão dele. Eu desci a casa do oleiro e eu vi, quando o vaso se quebrou na sua mão, se quebrasse na mão do presidente ia para o lixo, mas quebrou na mão do oleiro, ele disse, eu vou refazer. Quebra, mas ele te refaz. Quebra aqui, mas ele te restaura. Eu sinto o dono da igreja nos assegurando, vocês estão na minha mão. Na minha mão, não importa os ataques que estão vindo contra a igreja, vocês estão na minha mão. É claro que a gente sente a pressão, é claro que a gente sente a tensão, mas nós não perderemos o equilíbrio. Nós estamos sendo sustentados. Ele olha e diz, o menino vazio de entendimento encontrou uma mulher na esquina. Como ela estava? Vestida de prostituta. Sei que essa palavra é para o nosso pastor na terça-feira, mas só para pincelar aqui, ele não sabia se ela vendia o seu corpo. Ele não disse que ela era, mas ele disse que pela roupa ele identificou, é meretriz. Só que é para confrontar alguns militantes dentro da igreja que vêm para dizer que roupa não define quem nós somos. Mas eu vim para lhe dizer, a roupa ainda identifica quem nós somos em Deus. E pode ser uma coisa, a palavra de Deus confronta feminismo, militância, o que se levantar, a palavra de Deus é maior. E a igreja não está na mão de quem está levantando um monte de coisa, querendo entrar na nossa igreja, subir no nosso altar e mudar o nosso princípio. Nós ficamos com a palavra, crente é crente, meretriz é meretriz. E cada um se veste como é. O pastor da minha mãe foi ao monte, quando estava descendo naquela época que roubavam os vagões dos trens. A polícia cercou, apontou as armas, quando de repente alguém disse, não atira. Está vestido de crente. E é inconfundível. O policial foi até o pastor e disse, venha sempre assim, vestido como crente, para que a gente não te confunda com qualquer um, você é crente. Mas olhe para cá. Aleluia. Olhe para cá. Essa mulher vestida de meretriz puxa esse jovem vazio, beija ele e diz assim, ó, minha cama está pronta, meu quarto está ornamentado, os meus lençóis estão perfumados para te receber. Está tudo pronto só para você. E um vazio achando que está por cima. Estou abafando. Uma mulher que eu nem conheço, me roubando um beijo na esquina, me chamando para o quarto, que deixou pronto para me receber. É um jovem, mas Salomão diz que aos seus olhos é como um boi que vai para o matadouro, ou como um pássaro que vai para o laço dos passarinheiros, e ele não sabe que aquela proposta vai lhe tirar a vida. Porque o mesmo Salomão diz que é em vão abrir a armadilha na frente dos animais, porque se a gente souber que ali é morte, nós não vamos. Duas coisas que a gente quer: uma, ir para o céu; segunda, que Deus nos livre da morte. Como é que a gente vai? Duas mensagens que a igreja mais ama ouvir: nós vamos ser arrebatados, vamos para o céu, glória. Segundo, Deus vai te livrar da morte. Ninguém quer passar por ela. Se eu souber que ali é morte, eu não vou. Sabe quando a gente percebe na reportagem que alguém foi assassinado na esquina de casa, e aí a reportagem coloca as câmeras de monitoramento, e a gente vai vendo esse alguém ainda vivo. Se a gente pudesse entrar na televisão para dar um conselho e dizer, vira aqui, aquela coisa fica na nossa mente. Se ele não tomasse essa decisão, ele estaria vivo. Se ele não fizesse aliança com esse alguém, ele estaria vivo. E aqui eu não estou falando mais de uma reportagem.
Se a gente não fosse por esse caminho, estaria vivo. Se a gente não fizesse tal coisa, alguém que a gente conhece estaria vivo. Mas andou onde não deveria e isso custou a vida. Salomão está dizendo, era um pássaro indo para o laço. E a primeira habilidade do passarinheiro qual é? Se infiltrar no ambiente natural. Salomão diz, ela estava entre os simples. Infiltrada lá dentro. Talvez alguém se assuste com o que eu vou dizer. Mas existem passarinheiros infiltrados no meio do rebanho. Porque a armadilha não está na mão, está no coração, está guardada. E tem passarinheiro assumindo os nossos altares, os nossos microfones, querendo aprisionar de alguma forma a igreja. Mas qual é a primeira ferramenta que Deus dá ao pássaro? Visão aberta para que não seja enganado. Eu vim para lhe dizer aos passarinheiros, se estiver aqui ou me assistindo, ou abaixa a arma e se converte, ou Jesus vai expor quem é pássaro e quem é passarinheiro. Nós não seremos enganados. Segunda, tem que enfeitar a armadilha. Se a gente coloca um anzol direto na água, o peixe não vai. Tem que colocar alguma coisa que o atraia. Tem que enfeitar. E ela enfeita. Minha cama está perfumada. Um enfeite. Meu quarto está ornamentado. Um enfeite. Aí ela coloca aquilo que fere. Meu marido viajou. Ela era casada. Só que ele já estava tão envolvido, tão apaixonado, que já não dava mais tempo de voltar atrás. Sabe qual é o problema de quem é vazio? Que quer deitar numa cama que não comprou. Eu falo isso com temor na minha alma. O problema de quem está vazio é que quer deitar numa cama que não pagou um preço para tê-la. Ela diz, o meu marido está viajando. E ela ainda acrescenta, ele vai voltar no dia marcado. Ele foi, tem data para voltar, mas com certeza não é hoje. Dá para a gente aproveitar. Eu vim te perguntar, e se o amado da nossa alma volta essa madrugada, como é que a gente vai se apresentar? Vim pregar mensagem de 1900 e antigamente para essa igreja. Jesus está às portas, o noivo vem aí. Já pensou se ele nos pega no flagra? Onde é que a gente vai estar quando ele abrir os céus como cortinas? Onde é que ele vai estar quando ele vir como juiz das nações? Feche os seus ouvidos para a voz do seu adversário que diz, não vai ser hoje, não vai ser agora, deixa para depois. Deus está dizendo, talvez seja hoje o último culto da igreja na terra. Caminho para a conclusão. Armadilha enfeitada, passarinho na mão. Ela leva e de lá é para o cemitério. O passarinheiro não quer cuidar do pássaro. O passarinheiro não quer construir família com o pássaro. Ele só quer pegar para dizer, olha quem eu peguei. Como troféu para dizer, olha quem eu destruí. Olha quem eu derrubei. Só que a mensagem de Deus veio como um alerta aqui para essa igreja essa noite. Vou abrir os teus olhos e o seu casamento não vai acabar por conta do laço do passarinheiro. Eu vim gritar o nome da tua família e dizer, não abra mão do que eu confiei a você. Eu vim quebrar o laço, mas eu preciso que você abra seu olho. Duas formas de se pegar um pássaro. Ou usando a distração dele. O diabo não precisa de alguém que caia. Ele precisa só de um distraído, porque a queda é com ele. Eu não sou muito disso, mas se você puder olhar para esse irmão que está do seu lado, diga para ele, não se distraia. Não se distraia. Deus disse, eu não preciso de um homem que esteja na porta. Deus disse, eu preciso de um homem que esteja na brecha. Porque o diabo não precisa de porta, ele precisa de uma brecha sequer para nos destruir. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu sinto o temor de Deus aqui para dizer, se não é a minha mão para desarticular esse laço, alguém não estaria aqui. Mas eu vim para lhe dizer, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aqui eu encerro. Lembra? Passarinheiro enfeita a armadilha, atrai o passarinho e entrega para quem tem a gaiola, porque ele não quer cuidar do passarinho. Quem fez isso? Dalila. Me conta teu segredo e deita aqui no laço. Mas não tem cara de laço, é a estratégia.
Deita aqui, me conta o segredo da tua comunhão. E ele começa a brincar com o laço. Para brincar com o laço tem que ser muito crente para dizer que na hora que ele fechar, você vai ter tempo de escapar. E quem é muito crente não brinca. Sansão deita na armadilha. Está pensando que Dalila queria construir família com Sansão? Ela só queria pegar para entregar para quem tinha gaiola. Peguei o passarinho. Está aqui. Os filisteus colocam Sansão lá, cego, sem visão, para empurrar o moinho. E alguém está dizendo, canta agora, passarinho. Sabe quando a gente vai na casa de alguém que tem passarinho, a gente fica na beira da gaiola dizendo, quero ver ele cantar agora preso, como ele cantava lá no jardim. Lembra do jardim? Aquela época que a gente cantava para Deus como uma beleza. E agora dentro da gaiola a gente está oprimido. Só que Sansão lembra da oração. Está cego, mas ele ainda tem voz para orar. E o passarinho está cantando. Enquanto o passarinho está cantando, as estruturas da casa começam a se quebrar. A casa caiu com gaiola e tudo. Eric, Sansão morreu. Justamente Deus prefere te levar do que te deixar engaiolado na mão do teu adversário. Vou dizer isso com tremor de pernas. Tem gente que Deus vai levar para não perder. É melhor, releve John Minaio. É melhor lamentar a perda crente do que se perder e a gente dizer, mas pregava tanto, mas era tão bênção, mas era tão pro. Jesus está dizendo, vigilância. Pegaram 2 pássaros que não se distraíram, flecharam ele, Paulo e Silas, colocaram dentro da gaiola. As asas dos pássaros estão algemadas, irmã Sara. Só que de repente um pássaro olha para o outro, pastor Carlos, e diz, e o bico está solto. Lembra da canção que a gente cantava quando estava em liberdade? Lembro. Então faz o seguinte, canta aí que eu oro aqui. Eita, ora aí que eu canto aqui. Perto da meia-noite, enquanto eles cantavam na gaiola, sobreveio um terremoto, que é motivo para dar glória. Só eles cantaram, mas todas as gaiolas foram abertas. Enquanto a gente canta aqui, Deus quebra a cadeia na tua casa. Enquanto a gente canta aqui, tem filho sendo liberto pela canção da igreja, tem marido sendo liberto. Cadeias estão sendo quebradas aqui, quebradas aqui, quebradas aqui, quebradas aqui. O último e o melhor de todos para a gente orar juntos. Olha o temor descendo aqui, o temor, ó. O temor descendo aqui, o temor, vão colocar o passarinho. Qual é a ferramenta do pássaro? Cantar quando perceber que vai ser preso. Pegam o passarinho que desceu para nos dar vida. Quem era o passarinheiro infiltrado? Um discípulo. Termino. Um discípulo infiltrado. Era caráter de passarinheiro. Deu um beijo, prendeu, entregou para quem tinha gaiola. Só que na mesa da traição, ele cantou um hino. E eu te pergunto, que hino é esse que a gente lembra logo na noite da traição? Tem gente que na hora da traição pega uma arma, mas Jesus pegou uma canção para cantar. Com o nó na garganta e o louvor saindo, a lágrima escorrendo e a gente cantando, um aperto no coração e a gente cantando, o medo da cirurgia e a gente cantando, o diagnóstico desfavorável e a gente cantando. Tem dias que a gente canta para mudar o decreto, mas eu vim lhe perguntar, e se Deus não mudar, vai continuar cantando ou vai cruzar os braços? Ele na gaiola de madeira dizendo, acabou a liberdade, toma vinagre, e o pássaro está respirando, canta agora, e ele está respirando, ele dá um grito de liberdade, tetelestai. A Bíblia diz que houve um terremoto, o dia fugiu, a noite chegou, e o sepulcro dos santos foram abertos. Era ele dizendo, eu vim na terra de vocês para abrir a gaiola e dar liberdade.
Glorifique a Deus por 10 segundos pela liberdade que Ele nos deu. Feche os seus olhos. Me derecante ovala suridemia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço dos passarinheiros e da peste. Ele que eu já estou no laço, Salmo 124. Bendito seja Deus que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço se quebrou e nós escapamos. Senhor, te damos graças. Obrigado, Jesus, por falar conosco. Obrigado, Jesus, pelo teu alerta. Nós abrimos a nossa mente para receber a tua instrução. Continua falando conosco. Nós repetimos a oração do Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação. Eu repito isso: não nos deixe cair em tentação. Livra-nos dos planos do adversário que a gente nem está sabendo. Livra daquilo que a gente não vê. Livra daquilo que a gente não sabe. E o teu nome por nós será glorificado. Eu profetizo sobre essa igreja que laços estão sendo desfeitos dentro das nossas casas. Esse casamento que seria destruído essa semana, não haverá destruição, haverá restauração. Esse alguém que se atravessou no meio desse casal para destruir, faz recuar, faz desistir, quebra a armadilha do nosso adversário. Cremos em um Deus que é poderoso para nos livrar, para nos guardar. Nós te pedimos: tem misericórdia de nós, e o teu nome por nós será glorificado. Quantos podem glorificar a esse Deus que é poderoso?